Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na web rádio Cristo Consolador o programa Espiritualismo e Atualidade, Passe Magnético, programa simplesmente excepcional. Nós convidamos você para acompanharmos a reprodução desse programa aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós fazemos questão de frisar, porque antes a gente reproduzia entrevistas, palestras e etc. E aí os canais aí que nos suportam, eles reclamaram que a gente podia estar ganhando dinheiro, vinha sugestão, estão ganhando dinheiro e não tem autorização, não sei o quê. Não, nós não temos fins lucrativos, o objetivo é divulgar a doutrina espírita. E aí você vai encontrar aqui o acervo que atende à sua necessidade, às suas expectativas de estudo, lazer e pesquisa. Programa Espiritismo e Atualidade, o Passe Magnético, com Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos internautas, os nossos queridos companheiros do Movimento Espírita, da nossa casa, a Congregação Espírita Francisco de Paula, e mais uma transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao meu lado, a minha amiga, minha companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite aos nossos queridos ouvintes e internautas. É sempre um prazer estar aqui, né, na nossa web rádio Cristo Consolador, fazendo o nosso programa Espiritismo e Atualidade. E hoje temos um programa muito bom, né, Silvia? Com um tema bastante interessante. Embora as pessoas achem que já saibam, tenham conhecimento do mesmo, vale a pena sempre a gente relembrar o que é o passe, né, magnético, né? De onde ele veio, como ele foi criado, e como ele, de uma certa forma, nos atende, né? O que é o passe, né? Exatamente. O que é o passe, exatamente. E as pessoas, às vezes, começam a pensar que o passe é alguma coisa que foi criado, né, com o espiritismo, né? Que as casas espíritas é que inventaram essa história do passe, né? Quando, na verdade, não é bem assim. E hoje a gente vai justamente falar sobre isso. Mas a gente gostaria de saber, hoje, quem está cuidando da nossa técnica é o nosso querido irmão Delso, né? Então, nós queremos saber se já existe algum companheiro nosso nos acompanhando, que hoje eu estou com problemas no meu computador, né? E estou fazendo o programa pelo celular. Então, quem está nos auxiliando essa noite é o nosso irmão Delso, lá de São Paulo. Olha que maravilha, né? Uma honra. Já temos aqui, né, a Arlene. Boa noite a todos que está aqui aparecendo. Boa noite, Arlene. Que bom que você está aqui conosco, querida. Boa noite, querida. A Ângela Coutinho. Oi, Ângela, querida. Boa noite, que bom que você está aqui. Boa noite, querido Silvio Cosme e demais irmãos de Ideal Espírita. Boa noite, querida. Boa noite, doutora Ângela. A Kátia. Oi, Kátia. Boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita. Querida Silvio Cosme, boa noite. Boa noite, Kátia, querida. Que bom que você está conosco, boa noite, né? Kátia. Nossa professora. Exato. A nossa Luzia, querida amiga, também apresentadora da nossa web rádio Cristo Consolador, companheira da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, né? Boa noite, amigos, que seus mentores os iluminem para mais uma noite de divulgação dessa bendita doutrina. Que assim seja, Luzia, minha querida, que assim seja, né? Boa noite, querida. Um beijo, Luzia. A nossa querida amiga Rosana, boa noite, Silvio Cosme. Boa noite, querida, que bom que você chegou. Boa noite, Rosana. João Santana, nosso companheiro João Santana, sempre aqui conosco, né? Boa noite a todos, saudações fraternas. Saudações, João, que bom que você está aqui conosco. Boa noite, João. Amanhã, novamente, juntos, hein, se Deus quiser.
Exato. A nossa Heronides, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos. Boa noite, querida. Muito bom ter você Boa aqui. noite, Heronides, um beijo. Nossa, Ana Quali. Oi, Ana, que bom, querida, que você chegou. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. A Arlene está nos dizendo, muito bom começar a semana e o mês ouvindo este estudo. Ah, que bom, querida, nós também achamos, né? Na verdade, estudar é sempre bom, né? Em qualquer época. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro, né? Nossa querida Niura. Oi, Niura, boa noite, querida. Que bom que você está aqui conosco. Boa noite, Niura. Um beijo, querida. Nossa irmã Moadira Mara, boa noite, grupo. Silvia Cosmo, muita luz. Boa noite, Moadira, para você também. Boa noite, Moadira. A nossa querida Maria da Glória. Oi, Glória. Tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite, amiga. Regina Paz aqui conosco também. Oi, Regina. Que bom, querida, que você está aqui. Boa noite, Silvia Cosme e todos os presentes. Boa noite, Regina. A nossa Elaine Baima também. Ótima noite a todos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Elaine. Nossa querida Dora. Oi, Dora. Tudo bom, querida? Boa noite a todos. Boa noite, Dora. Boa noite, Dora. Sueli Ferreira. Oi, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite a você também, querida. Boa noite, Sueli. A Lourdes Loboda. Oi, Lourdes. Boa noite. Bom estudo. E assim seja, querida, com certeza. Boa noite, Lourdes. A Arlene está dizendo boa noite, Delcio, gratidão. A Arlene está aí já dando boa noite para o nosso querido Delcio, que está aí nos bastidores, né, na técnica. A Eliane Maria, Eliane Brito está dando boa noite também. Boa noite, Eliane. Que bom que você está aqui, querida. A Cátia, verdade, Cosme, lançando notas e assistindo. Ah, exato, porque a Cátia, professora, está sempre trabalhando até tarde, tadinha, final de semana, em toda a época ela está sempre trabalhando. E ela sempre está nos ouvindo aqui, né? A nossa web rádio. Cláudia Alice, oi, querida, boa noite a todos, luz e paz, beijo, Silvio Cosme. Beijo para você também, Claudinha. Boa noite. Delson, querido, um abraço. Um abraço para o Delson da nossa querida Cláudia Alice. Bom, por enquanto, são os amigos que nós já cumprimentamos, né? Ao longo do programa, outros irão entrando e nós vamos cumprimentando também. Bom, como vocês sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E, como tal, nós temos por hábito, não é, sempre iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores da nossa web rádio, não é, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós, nesse momento, a prece de abertura do nosso programa. E aproveitamos também para convidar a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento que elevem seu pensamento a Deus e que nos acompanhem nessa pequena prece. Cosme, meu amigo, por favor. Então, vamos à nossa prece para iniciar a transmissão aqui com o estudo. Amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de nos encontrarmos através dessa web rádio Cristo Consolador para a transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis pela essa web rádio e que possa envolver, Senhor, todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, ao vivo. E possam também envolver seus parentes, seus familiares, a todos, Senhor. Que nós possamos ser intuídos nas melhores práticas do desenvolvimento para a nossa reforma íntima. E que ao sairmos daqui, Senhor, estejamos com os nossos corações mais leves, solidários, tranquilos, para que nós possamos, Senhor, difundir a todos os corações essa doutrina tão consoladora e esclarecedora que é a doutrina do Espírita. E que assim, Senhor, nós possamos seguir adiante. Ser conosco, Senhor, hoje,
agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus que assim seja, né? Bom, agora vamos aproveitar, né, e vamos ler um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vejamos aqui. Caiu para a nossa reflexão dessa noite, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um pré-libar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Graças a Deus, né? Então, Cosme, nosso tema de hoje é o passe, não é? O passe. Essa terapêutica espírita, não é? Que é utilizada em diversas casas, aliás, eu creio que em todas as casas espíritas, não é? É utilizada a terapêutica espiritual do passe, e muitas pessoas, quando nós estamos conversando, né, um pouquinho antes do início do programa, muitas pessoas querem tomar o passe, muitas pessoas observam o passe, desejam o passe, mas elas não sabem exatamente o que é o passe, não é? E esse é o nosso objetivo dessa noite, esclarecer um pouquinho mais aos nossos ouvintes o que vem a ser o passe, né? Esse passe que é ministrado nas casas espíritas e que muitas pessoas acreditam, não é, que surgiu justamente com o espiritismo, né, Cosme? Exatamente. Esse tema hoje é bastante interessante, Silvia, porque o passe magnético, para a gente definir o que é. E como você falou, não é uma ideia, é uma criação espírita. Mas o espiritismo, se a gente puder destacar, o passe é uma ação, um ato de caridade. A doutrina espírita, ela nos esclarece que o passe, assim como a água fluidificada, né, é uma caridade que ocorre dentro dos centros espíritas, dentro das casas espíritas, e que são doações realizadas pelos espíritos e pelos médiuns, né, que ali se encontram. O que a gente pode abordar também é que a doutrina espírita, a partir do momento que ela nos traz o conhecimento que o homem ele é responsável pelos seus desígnios, Deus nos dá a oportunidade de nós termos autonomia sobre as nossas vidas, de nós fazermos o que nós desejarmos, né, da nossa semeadura, ela nos dá a oportunidade de nós trabalharmos em favor do próximo. E esse trabalho em favor do próximo tem tudo a ver com relação à caridade. O passe espírita é, portanto, algo muito importante para aquele que trabalha mediunicamente, porque passa a ser caridade. Caridade para com ele mesmo, né? Caridade para com aquele que recebe. Como você abordou bem, não é uma criação espírita. Não é Jesus, né? Há mais de 2000 anos, né? Já trabalhava, já trazia essa técnica, né? E outras escolas religiosas, principalmente a do Oriente, também já fazem o passe. Ou seja, algo que é corriqueiro em muitas religiões. Mas a doutrina espírita, ela nos traz um componente que é o entendimento daquele que recebe o passe, que somos todos nós. Então, quando a gente recebe esse passe, e a doutrina espírita ela nos conceitua que é a forma de caridade, não é apenas o organismo físico, né,
orgânico que o está recebendo. E graças ao entendimento de que nós não somos apenas um amontoado de ossos, nervos, né, sangue, veias, mas sim um componente. Existem 3 componentes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Nós já sabemos hoje, acompanhando, estudando a doutrina espírita, que muitos de nós, quase todos, trazemos oportunidades de melhoria, que muitas das vezes aparecem no corpo físico, mas precisam também ser tratadas no perispírito. E o passe magnético tem essa capacidade de atuar tanto no corpo físico como no corpo perispiritual. Quando a gente entende que nós não somos apenas um amontoado de carne, ossos, nervos, sangue, a gente já vai entender que o passe magnético ele trabalha muito mais profundamente o homem do que simplesmente nessa parte visível. Há também essa parte invisível, que é duplo etérico, a parte do perispírito, e que é muito importante. Muitas pessoas sabem das cirurgias espirituais que ocorrem. Ora, as cirurgias espirituais, basicamente, elas estão tratando a parte do perispírito, do duplo etérico, e não simplesmente apenas a parte orgânica. Normalmente, os próprios benfeitores médicos do espaço pedem para que o companheiro faça também um acompanhamento com um médico da Terra, com alguém que possa acompanhar também nessa parte física, para o tratamento ser completo e não apenas ser parcial. Ou seja, não só apenas no corpo físico, mas também não só apenas dentro do seu perispírito. Então, o passe para a gente é algo realmente bastante importante. E o que é mais... Só para poder fechar, Silvia, o que é mais importante? De onde surgiu isso? Por que o Espiritismo absorveu isso? Porque, na realidade, a partir do momento que o magnetismo ele é propagado por Van Helmont no século XVII, e Mesmer vai pegar essa ideia no século XVIII, aqui a gente está falando de Mesmer, né? E Mesmer vai conceituar isso como fluido animalizado. Kardec vai pegar essas informações e trazer para dentro da doutrina, por quê? Coadunava com aquilo que os amigos espirituais o explicavam para o entendimento do que era esse fluido, esse magnetismo, que não tem nada a ver com o magnetismo científico, aquele magnetismo que a ciência denomina como uma ação elétrica, em que, por exemplo, um ímã vai em direção ao ferro. Não é esse magnetismo, mas é o fluido animalizado que ocorre e que existe e que é possível, graças à ação daquele que doa e daquele que recebe, ocorrer essa transfusão de fluidos. No capítulo da Gênesis, lá na segunda parte, há um capítulo que fala totalmente sobre os fluidos, para que a gente possa entender. É uma matéria também bastante importante para entender o magnetismo e para entender também a questão do passe, que são os fluidos. Exato. Cosme, é muito interessante algumas coisas que você falou aí, que eu acho que nós queríamos expandir um pouquinho, quando você fala, né, que o passe ele é uma doação, né, é uma transfusão. Então, efetivamente, nós podemos entender esse passe, essa energia, esse magnetismo animal como uma carga energética, como se nós fôssemos uma pilha, né? Uma pilha que está um pouquinho assim, acabando a bateria, né? Então chega um outro que está com as baterias assim bastante carregadas e faz, a gente costuma chamar em carro, né, Cosmo, dá uma chupeta, né? Costuma falar isso, tá? Vou dar uma chupeta aqui na bateria para a bateria pegar aquela carga e poder funcionar novamente. Não é? Exatamente. Então, a gente pode fazer uma analogia, né, da questão do passe como se fosse uma chupeta fluídica, né, que o médium está ali dando, né, transmitindo àquele que recebe o passe. Então, isso é muito interessante, observar como é uma transfusão de energia. E, efetivamente, para que o passe seja bem absorvido,
não é? Bem recebido e que ele possa surtir o efeito, né, desejado, é necessário que o médium, né, aquele que está doando, deseje verdadeiramente fazer o bem, deseje verdadeiramente ajudar, doar, né? Que esteja em prece, pedindo ali ao seu amigo espiritual que o ajude, que o oriente a fazer aquela doação de energia para aquele irmão. E, por outro lado, é extremamente importante que quem recebe acredite, né? Acredite naquilo que ele está recebendo. Porque é a nossa crença que vai dar justamente aquela capacidade de receber. Porque quando você tem uma atitude de dúvida, de descrença, você meio que se torna refratário, né? Ou seja, você faz com que aquela energia realmente não possa ser convenientemente absorvida. Um outro ponto interessante, Cosme, que você falou, foi quando você disse que o passe atendia não apenas a parte física, não é? Mas o nosso perispírito. E aí nós vamos observar um detalhe muito interessante, que as pessoas tendem a acreditar que as doenças são todas originárias, né, de fora para dentro. Né? Ah, eu peguei isso assim assado. Não, você não pegou isso assim assado, não. Você já tinha aquilo dentro de você, né, em germe, e o seu comportamento, a sua maneira de ser, criou as condições adequadas para aquela enfermidade se manifestar. Né? E nós vemos isso até muitas vezes provado cientificamente. Pessoas que são diagnosticadas com determinado vírus, né, mas que elas jamais desenvolvem a doença. Inúmeros casos, né? Nós temos, assim, de uma forma mais assim, fácil de situar para os nossos irmãos, quantos irmãos, né, às vezes convivem tranquilamente com o vírus HIV, sem jamais apresentar, né, efetivamente a enfermidade de uma forma mais agressiva, né, que possa, inclusive, levá-los a óbito. Então, nós dizemos que todas as doenças, né, todos os males, eles estão ali dentro de nós, quietinhos, né? Quietinhos, aguardando justamente que nós criemos, com a nossa maneira de ser, com o nosso comportamento, as condições adequadas para eles eclodirem. Se nós não criarmos, eles não irão eclodir. É como uma semente, né, Cosme? A semente, se você não coloca ela na terra, ela fica lá em cima do armário e não vai nunca germinar. Mas você coloca aquela semente, cria para ela as condições adequadas e ela vai efetivamente, né, efetivamente eclodir, né? Que isso é uma questão muito interessante. E você falou também, né, Cosme, que a questão do passe, que não é uma coisa de hoje, né? Não é uma invenção, né? Uma invenção do espiritismo. Jesus, né, fazia muito isso, né? Jesus fazia muito isso quando ele, de uma certa forma, impunha as mãos, né? E o próprio magnetismo de Jesus, né? Às vezes Jesus nem precisava fazer nada, mas a sua presença, né, já dava aquela energia de Jesus, era tão positiva, tão limpa, tão cheia de amor, uma energia tão maravilhosa, que o simples fato, né, de estar próximo a ele já tornava todos melhores, né? Todos melhores. A gente vê lembrando isso no Novo Testamento. Pode falar. Exato. Lembrando o caso da mulher hemorroíça, né, Cosme? A mulher hemorroíça, que ela tinha tanta fé que Jesus iria curá-la, que ela sabia que se ela apenas tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E, efetivamente, ela faz isso, não é? Jesus estava naquele meio daquela multidão toda, né? E ela se mexe naquela multidão e ela toca as vestes de Jesus. E na hora que ela toca, ela sente que seu fluxo de sangue, que já durava anos, não sei se 12, 18 anos, não me lembro agora, já durava anos, havia cessado. E aí Jesus, obviamente, sentiu, né? E aí ele fala, quem me tocou? Né? Quem me tocou? E aí os apóstolos, mas mestre, puxa, nessa multidão, tá todo mundo espremendo aqui, o senhor pergunta quem me tocou? E aí ele diz, né? Eu senti que de mim saiu o poder. Né? Você veja o tamanho da fé desta mulher.
né? É, Aí a gente é um tem, grande Silvia, exemplo, né? a gente tem, como você abordou, a intenção de Jesus, quando, por exemplo, Jesus encontra com o centurião romano, que vai pedir para o seu servo, porque ele sabia que Jesus não poderia, né? Ele não era digno de receber o mestre na sua casa. Mas ele diz para Jesus que, se ele desejasse, ele tinha certeza que ele poderia curá-lo. E Jesus diz que o servo dele já estava curado, que ele podia ir, que assim já tinha sido ocorrido. Não houve toque, houve simplesmente uma conversa franca, mas Jesus afirma que jamais viu em Israel tamanha fé, por um centurião romano. E o próprio Emmanuel, quando, nas páginas do livro Há 2000 anos, ele vai ao encontro de Jesus, ali no Tiberíades, incentivado por sua esposa Lívia para salvar, curar a sua filha Flávia, Jesus pergunta: senador, por que você vem até aqui? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas por uma questão de uma mãe, solicitação de uma mãe aflita, não por um senador altivo, prepotente. A sua filha já está curada. Pode, e detalhe, e Flávia ficou verdadeiramente curada. Só que ele não deu o braço a torcer, que foi o poder magnético de Jesus que alcançou aquela dádiva, porque Flávia, provavelmente, claro, tinha merecimento. Eu gosto muito dessa questão quando a gente aborda essas informações que estão dentro desses textos, dentro dessas obras complementares, nas próprias escrituras, né, nos evangelhos. Mas eu digo que o Mesmer provou que isso era possível, porque naquela época não existia nem espiritismo, né, também. E ele comprova que isso era um fato de uma transfusão de energia, de um magnetismo animal, de uma pessoa para outra. Ele faz curas através de pessoas que eram sonâmbulas e que têm assim, grandes transformações, porque ele passa a fazer as curas colocando, fluidificando alguns aparelhos, a água, porque ele acreditava que aqueles objetos que essas pessoas tinham capacidade de fornecer sua energia iam curar. Isso ele catalogou. Então, esse fluido animalizado que nós conhecemos, que Jesus já demonstrava lá, com a ação do pensamento, da boa vontade, de você desejar, é possível. E na codificação espírita, quando a gente trabalha a questão da prece, que os benfeitores espirituais dizem que os nossos pensamentos vão a lugares muito distantes que nós nem imaginamos aonde eles chegam. Então, Cosme, esse prece... você está fazendo uma observação com relação à prece, é muito interessante, né? É como se fosse a prece, né? A gente diz, como é que se propaga o som, né? O som se propaga pelo ar, né? Mas a prece, né, um pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico universal. E tudo, porque o Mesmer, né, já trabalha com isso. Ele já falava sobre isso. Exatamente. Porque, realidade... E todos nós, né? Tudo está imerso no fluido cósmico universal. Então, quando você disse muito bem, né? Exato. Quando você disse muito bem que vai longe a prece, ela vai em todos os lugares do universo, né? Porque ela é transmitida justamente, o fio condutor da prece, né, do pensamento, é o fluido cósmico universal. E como tudo está imerso no fluido cósmico universal, ela chega nas maiores distâncias, né? Em qualquer local ela chega. Essa é uma pequena parte que eu queria falar quando você estava explicando do poder da prece, né? Quando a gente trabalha o passe na casa espírita, o que acontece? Eu acho muito importante o médium ele ter a abordagem, porque ele vai doar um fluido, né? Então, quando a gente começa a estudar o passe magnético, a gente já aprende aqueles principais pontos de energia do corpo, que são chamados chakras, né? Eu não gosto de utilizar essas denominações de outras religiões. Exatamente. Mas eu gosto de chamar
Exatamente. Esses pontos de energia nos afirmam os benfeitores espirituais que eles são canais que podem receber muito bem esse passe. Agora, é importante que todo médium, ao começar a aplicar o passe, ele faça uma limpeza dos fluidos deletérios que todos nós trazemos antes de aplicar aquele passe. Isso é pouco falado. Mas existem movimentos do passe que pode exatamente tirar, porque a própria intenção dele de estar limpando o nosso irmão de 2 vezes, 3, 1 minuto, que seja, para depois ele colocar, começando, que nos afirmam os benfeitores espirituais, no alto da cabeça, no coronário, e vindo para as demais partes do nosso organismo. E outra coisa, Silvia, apenas para poder fechar. Seria muito interessante que nós, como médios, que vamos aplicar o passe, tivéssemos ideia de como funciona esse nosso corpo físico, os diversos sistemas, digestivo, sistema nervoso, sistema gástrico, vários genéticos, são vários sistemas que nós temos e nós podemos apresentar qualquer situação de dificuldade em todos eles. Então, seria muito interessante a gente saber onde nós vamos trabalhar no sistema respiratório. Se é nos brônquios, se são nos pulmões, se é na laringe. Da mesma forma, os outros sistemas, que é para a gente poder fazer com que esses fluidos possam chegar àqueles membros, àqueles órgãos que, às vezes, estão com a dificuldade maior. Embora, quando a gente não sabe, mas pelo menos a gente mentalizar que essa energia está entrando para aqueles pontos de energia, né, que nós conhecemos, os mais conhecidos, que são vários, os mais conhecidos, e que aquele que está recebendo esteja recebendo muito bem e aderindo àquilo. Agora, aquilo que você falou, se aquele que recebe não está acreditando nisso, ele está simplesmente fechando o seu canal. E muitas vezes, você provavelmente já viu isso, na própria mesa ou no local em que se aplica o passe, esse passe é simplesmente jogado fora, porque o irmão está tenso, está preocupado, não está ali muito empenhado em recepcioná-lo. E os benfeitores espirituais falam, olha, é uma receptividade que não existe. Ele não está recebendo o passe, ele não está aproveitando aquilo que nós estamos fazendo. Esse passe pode ser dado pelo médium diretamente, né? Pelo espírito e o médium pode fazer o seu próprio autopasse também, quando ele não se sente muito bem, que é também bastante importante. Às vezes a gente acha que não, né? Mas a gente pode também fazer um autopasse nós, para que a gente possa se reequilibrar. Às vezes, uma dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa, que também é possível isso ocorrer. É bastante interessante essa situação. Você estava falando, né, de que algumas vezes, alguns locais, né, o passe vai ser direcionado a alguma parte do corpo onde a pessoa está mais necessitada. E é muito interessante que quando você está ali trabalhando, né, desejando realmente transmitir energia àquele irmão que ali chegou para receber o passe, e que o médium está bem concentrado, né? É muito interessante, Cosme, como o médium é intuído, né? Onde ele deve impor as mãos, né? Isso é muito interessante. Às vezes você tem uma intuição, olha, coloque-se na região dos pulmões, né? Ou coloque, põe as mãos assim, não colocar, que a gente sabe que não toca, né? Não devemos tocar, mas põe as mãos em determinada região, né? Ou pescoço, alto da cabeça, ou nos pulmões, alguma região assim, e que você é intuída. Muito interessante isso, como você tem aquela intuição de onde, né, você deve impor as mãos. E um outro detalhe, Cosme, que eu acho muito, muito importante, é que quando o médium, né,
o médium está fazendo aquele trabalho da doação de fluidos e tudo mais, muitas vezes a pessoa acha que ela está dando, né? Apenas dando, mas na verdade nós estamos recebendo muito, muito em termos de misericórdia divina, porque nós sabemos, né, que os médiuns são espíritos muito, muito endividados, né? Muito endividados com a lei. E que Deus, em sua infinita misericórdia, dá a nós médiuns a possibilidade de pagar a nossa dívida, né, com o trabalho mediúnico, né? O trabalho mediúnico no bem. Então, quando o médium está doando, né, está fazendo aquele trabalho de doação de energia com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação e boa vontade, ele está ali trabalhando e está diminuindo as suas inúmeras, os seus inúmeros débitos com a lei divina, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? Nós, quando reencarnamos para acertar as nossas contas com Deus, né? Para corrigir os nossos erros pretéritos, nos reconciliar com os adversários, e às vezes nós trazemos muitos erros, né? Que precisam ser ajustados. Muitas contas a serem pagas, e trabalhar mediunicamente, né? É uma forma que Deus nos oferece de quitar isso mais rápido, né? Então, a gente vê alguns médios, né, que trabalham muito nesse sentido, né? E a gente pensa, nossa, ele está trabalhando bastante, né? Está trabalhando bastante para poder diminuir aí os seus débitos, né? Todos nós, né? Então, quanto mais nós trabalharmos, melhor. Alguns médios têm, assim, na hora que aplica o passe, têm sensibilidades assim de sentir a mão um pouco mais quente, sente uma aproximação ondas, do amigo. Exatamente. Exatamente. Passando ondas pela mão também, né? E a própria literatura espírita, ela nos diz que há alguns tipos de passe. O passe longitudinal, que é esse que você aplica a mão, né? Um pouco mais à distância daquele que recebe, né? E você vai com a mão do alto até abaixo do corpo de quem está recebendo, né? O passe transversal. Não existe um local específico do médium para ele se postar para a doação do passe. Ele tem que ficar na minha frente, ele tem que ficar atrás de mim, ele tem que ficar do meu lado. Não há um local específico. Esses passes, o passe transversal, que você começa de um lado para o outro, né? Trazendo as mãos para que ele possa jogar toda aqueles fluidos, aquela energia para o nosso irmão, com certeza está fazendo um trabalho dos dois lados. Mas tem também o passo longitudinal, que é aquele que, por exemplo, lá do Francisco de Paula, a gente dá quando o nosso irmão senta à mesa e nós ficamos atrás dele, né, na cadeira, para poder lhe mandar essas energias, né? Que são muito benéficas, mas também poderia ser na frente. Há casas que você senta na mesa e vai lá dentro daqueles locais específicos de doação do fluido, e o médium vai à sua frente e faz aquela doação do passe. Também está correto, não há problema nenhum. Agora, eu acho interessante, Silvia, que há alguns passes assim, bastante que são pouco falados, mas que têm bastante eficiência, como o do sopro quente e do sopro frio. Não sei se você já ouviu falar. Sim. É interessante isso. O do sopro quente, né? É um sopro mesmo, né? Nos fala a literatura espírita que esse passe o médium deve dar com a boca fechada, e ele vai, de uma certa forma, meio que assoprando mesmo, né? Naquelas partes em que ele acha que o irmão pode receber aquele tratamento mais direto. Geralmente eles falam em hematomas, em problemas específicos, né? Em que o irmão esteja com um órgão que você saiba que ele esteja um pouco abatido, né? Uma grande inflamação,
uma dor específica. Então, esse passe do sopro quente, muita gente deve estar achando que isso é invenção nossa, né, Silvia? Mas não é. Existe na literatura espírita especialistas que trabalham isso. E do sopro frio, da mesma forma. Sopro frio sopro frio também. Muitas das vezes, por exemplo, na casa espírita, às vezes o irmão chega muito complicado. E ali ele dá passividade, ele tem problemas, né, espirituais de acompanhamento, que o sopro frio ele faz com que aquele passe que é doado para ele, geralmente na parte coronária, vá fazendo com que o irmão faça esse descolamento desse companheiro que se apresenta junto a ele. É do sopro frio. Então, é um negócio assim que realmente é uma técnica, são técnicas que existem e que são utilizadas por especialistas que estudam o passe e que a gente observa muito bem também nas obras de André Luiz. Não sei se você lembra qual é o nome da obra, agora eu não lembro. Mas tem uma obra do André Luiz que ele vai falando o mentor vai falando para André que o passe espírita ele é tão importante na casa espírita, que há especialistas que só fazem esse trabalho. Não sei se você lembra da obra. Ele fala para o André, André, tão importante o passe espírita que o passe espírita é dado por trabalhadores especializados apenas nesse tipo de trabalho aqui dentro da casa. Então veja a importância, mesmo no plano espiritual também, a questão do passe. Não, com certeza. Ô, Cosme, eu achei muito interessante quando você falou do sopro, você veja como são as coisas, né? Mãe é mãe, né? Você vê que mãe, tudo que mãe faz, tem lá no fundo, uma razão de ser, né? Quem aqui, né, como filhinho ou como mãe, nunca soprou o machucadinho, ou nunca teve seu machucadinho assoprado pela sua mãe, né? Então, gente, o que é aquilo? A mamãe vai soprar para passar, né? E aí a mamãe vem com todo o amor, com todo o carinho, com todo o desejo que seu filhinho seja reconfortado e não chore mais, porque caiu, ralou o joelhinho, né? Uma coisa e outra. Aí a mamãe vai, vem cá, a mamãe vai soprar e vai passar. Aí a mamãe sopra, né? Aí a criança diz, passou. Gente, o que é isso? Olha que lindo, não é lindo isso? Exatamente. O passe, gente. O que aquela mãe está fazendo ali? Ela está dando um passe, mesmo sem saber, né? Ela está soprando ali o machucadinho da criança, né? E passa. A gente sabe que passa, né? A mãe soprou ali com todo amor e a criança passou. Para de chorar do que a gente passou, né? Parou de doer, né? Parou de arder e tudo mais porque a mamãe soprou. Então, isso é muito lindo a gente lembrar, né? E fazer essas conexões, né? Eu vejo, Silvia, que essa questão desse fluido animalizado, que não está apenas para os espíritos dentro da casa espírita, mas em vários segmentos religiosos, ou não. Porque quantas pessoas já foram curadas por curandeiras, né? Por pessoas que pegam aquele raminho e que como se ele fosse o ramo salvador daquela situação que a pessoa se apresenta. É simplesmente doação de fluido dela, que ela está utilizando, né, um instrumento que ela coloca ali a sua fé naquilo que ela está representando. E eu afirmo para vocês que é verdade. O meu pai é originário do interior do Espírito Santo, e quando jovem ainda, logo assim que se casou com minha mãe, ele foi mordido por uma cobra. E não tinha médico na cidade. Você imagina, se ser mordido por uma cobra, acho que eu já falei essa história aqui. E lá, só quem tinha era uma curandeira, uma rezadeira. Chama a dona fulana, ela que vai ter que salvar. E ele ficou dentro daquele processo de debilidade, de inchaço de perna, e ele conservou até o final da vida dele, ele tinha a marca da dentada da bichinha. Nossa, a gente via o dedo dele. E quem o curou foi a dona fulana, a rezadeira, com as ervas dela e os passes
que ela o aplicou. Porque você, imagina, com o seu corpo debilitado, num veneno que está circulando, e ela ali, ao lado dele, fazendo a cura que ele precisava, porque não tinha aquela coisa, extrai... Qual foi o tipo de cobra? Vai lá para poder fazer um soro. Não tinha isso, Silvia. Imagina. Uma coisa que ele podia ter perdido a vida, mas acreditou, e muitas pessoas diziam que ele morreria, afirmava minha mãe, mas ele sobreviveu. Depois de 3 ou 4 dias, a perna foi desinchando. Vejam a ação magnética dessa nossa irmã, que era uma médium, com seus fluidos, passando para aquele paciente dela, que era o meu pai, e curando de uma situação muito delicada, que era quase morte. Você ia ser picado por uma cobra no interior, onde você não tem os recursos necessários para um soro antiofídico, para você combater uma situação dessa. Eram simplesmente as ervas que ela utilizava. E dava aquele chazinho, e fazia as rezas. Era o tempo inteiro reza. Reza o tempo inteiro para poder resolver isso. Então, o que é isso? Fluido. Com certeza, fluido. O tempo inteiro ela manipulando uma grande médium, com certeza. A mediunidade de cura é algo raro e é extremamente importante, porque a pessoa tem ali a capacidade de fazer aquilo que a gente falou, a caridade para com o seu irmão, para com o próximo. Por isso que a gente abriu que o passe magnético, a doação desse fluido animalizado, é, acima de tudo, um ato de amor, de caridade. E a gente sabe muito bem que a gente só vai crescer a partir do momento que a gente tiver compaixão pelo outro, realizar o trabalho do bem, fazer a caridade. A nossa casa é uma casa de amor e caridade, que é a Casa de Francisco de Paula. Exato. O Cosme, muito interessante quando você conta essa história, né? Porque nós vemos aí o imenso amor e caridade de Deus para com todos nós. Você veja que a gente fala, isso é curandeirismo, isso é besteira, isso é superstição, tudo. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Esse tratamento espiritual é muito mais, né? Temos perguntas e comentários, já vamos ver, né? Esse tratamento espiritual é muito mais eficiente, é muito mais avançado que qualquer outro que exista aqui, conhecido aqui no plano da matéria. Né? Nós sabemos que a medicina espiritual é muito mais avançada. E você veja a misericórdia divina quando, em um local onde a população não tinha nenhum recurso, né? Deus vai e situa essa pessoa, situa um médium de cura, né? Uma mediunidade de cura nesse local, e essa pessoa, né? Fazendo a sua doação de fluidos, combinando o seu amor, o seu desejo de fazer o bem e de curar, né? Com as preces, né? Que a gente sabe que a prece tem um poder enorme, né? Um poder enorme. Então, você veja como é lindo, né? Ao longo do tempo, tão estigmatizados, né? Tão desconsideradas as chamadas rezadeiras, né? Aquelas mulheres curandeiras e tudo mais, e elas fazendo esse trabalho lindíssimo, que é da mediunidade de cura. Excelentes, né? Médiuns, com certeza, Silvia. Médiuns. Ainda que não soubesse que era mediunidade, mas médiuns. Pois é, né? Exatamente. Os 2 planos. Com certeza. Quais são e que, lamentavelmente, né, Costa? Lamentavelmente, ao longo da história, né, foram tão perseguidos e mortos por causa de fazer o bem, né? Justamente por essa capacidade. Né? Bom, exatamente. Nosso irmão Delcio tem as perguntas, Delcio, pode colocar para a gente, as perguntas nos comentários, vamos lá. A Regina Paz está dizendo, como funciona o passe coletivo adotado atualmente em muitos centros espíritas? E aí, Cosmos, explique aí para a nossa irmã Regina Paz a questão do passe coletivo. O passe coletivo, Regina, ele também é muito válido e também está dentro das obras que falam a respeito dessa técnica,
que ele também deve ser abordado e deve ser colocado e não perde nada do passe individual. Os amigos espirituais nos informam que quando todos nós fazemos uma prece, elevamos os nossos pensamentos a Deus, aos amigos espirituais, com a mesma boa vontade, mais de uma pessoa, todo esse nosso pedido ele fica mais forte ainda. E, de uma certa forma, ele cria uma atmosfera, modifica a ambiência aonde ele é propagado. Porque aquelas pessoas que estão doando seus fluidos, elas se misturaram, mas elas se misturaram num propósito único de fazer o bem. Fazer o bem a quem? A todos aqueles que ali se encontram. Tem uma obra do André Luiz, um livro do André Luiz, que fala sobre um bombardeio de uma cidade, Silvia, na Segunda Guerra Mundial. E que aquela população se reunia todas as noites para fazer preces. A cidade foi destruída, exceção apenas daquele local em que todas as pessoas estavam reunidas em prece e não tiveram absolutamente nada. Vejam a capacidade magnética do pensamento de que todos ali se encontravam. Então, imaginemos o seguinte, minha irmã, dentro de um salão, ou de uma sala, ou de um local específico, entre vários médios estão propagando aquelas luzes, aqueles fluidos, né, de benevolência para todos aqueles companheiros que ali estão. A carga magnética ela é tão positiva, tão grande, que não há necessidade, especificamente, de você estar atrás de cada um daqueles médios. Muito pelo contrário. A própria espiritualidade que está ali ajudando, auxiliando, ela vai saber, como a Silvia falou, a necessidade de cada um daqueles que se encontram naquele momento. Qual é a debilidade orgânica, qual é a debilidade física, qual é a debilidade na casa mental, espiritual, perispirítica, que nós enfrentamos. Os nossos segredos são para nós, mas a espiritualidade ela sabe de tudo. Ela sabe que nós sentamos ali com a intenção de termos o quê? O remédio, né? O bálsamo para aquelas dores que nós trazemos. E como nós temos dores que trazemos na alma, no coração, e que quando a gente sai da casa espírita, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, se sentem aliviados, como se na realidade tivesse tomado uma grande chuveirada. Sabe quando a gente chega cansado do trabalho e vai direto para o chuveiro, e quando sai, já sai reanimado? Da mesma forma, eu tenho certeza que muitos chegam nas casas espíritas e são atendidos de acordo com as suas necessidades e saem dali revigorados para seguir adiante dentro das suas vidas. Então, o espaço coletivo ele é muito forte e ele é bastante importante. Ele também está como técnica de passe dentro da literatura que a gente estuda a respeito do passe magnético. O Cosme, aproveitando a explicação, né, do passe coletivo, vamos pensar na seguinte coisa. Você imagina, assim, um lago bem calmo, né, aquela superfície bem limpinha, bem clarinha, bem tranquila. Você pega uma pedrinha e joga aquela pedrinha ali, né? Aí começa a fazer aquelas ondinhas, né? Do local onde a pedra caiu, vai se expandindo, 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 expandindo. Né? Então, o que nós temos ali? Vamos imaginar o médium como a pedrinha que acabou de cair ali naquele ponto da água. A energia que o médium está transmitindo, ela vai se ampliando, né? Vai se ampliando e vai atingindo a todos. E você imagine vários médiuns transmitindo essa mesma energia. Então, acaba ficando naquele ambiente uma carga, como o Cosme falou, uma carga energética muito grande, porque são várias ondas de energia que estão ali misturadas, não é? Atingindo a todos que estão naquele ambiente. A ideia da pedrinha batendo na água e daquela coisa se ampliando, 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 aquelas ondinhas, é muito parecida com o que acontece
né? Então, o médium será aquele centro, aquela antena de força, de energia, que vai espraiar toda aquela energia para todos que estão ali à sua volta nesse momento de dedicação. Diga, Cosme. Eu acho que é importante esclarecer também que não há necessidade de se fazer barulho, de se fazer muxoxo com a boca, de se estalar dedos. Não há necessidade alguma desse tipo de técnica, exatamente. Sacudir as mãos para você aplicar o passe. Lembre que nós falamos aqui, Silvia, para todos os nossos amigos que nos acompanham, que o passe ele é realizado pelo médium, normalmente nas casas espíritas, há os amigos espirituais e o médium fazendo a doação dos fluidos e o autopasse. Então, não há necessidade, não é o barulho, não é o mexer de objetos, ou o mexer da boca, ou falar os dedos, né? Não fazer isso. Que não vai, isso não é isso que vai resolver. Por quê? Porque, na realidade, o que importa verdadeiramente é a intenção. Aquele que doa e aquele que recebe. Por quê? Isso é o mais importante que a espiritualidade está nos utilizando. Então, quando nós chegarmos para receber o passe, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer por aquilo que nós estamos recebendo ali, que são as bênçãos oriundas dos amigos espirituais que vieram ali nos socorrer e daquele médium que também está fazendo isso. Mas se o médium não estiver pensando assim, a própria espiritualidade vai isolá-lo. Se ele estiver ali pensando em outra coisa, ela vai simplesmente deixar ele isolado. Ele pode estar pensando um monte de coisa, mas se não é aquele trabalho no bem, a própria espiritualidade vem e o isola. Por quê? Aquilo não é bagunça. Aquilo é um trabalho sério. É um trabalho muito sério. Exatamente. Cosme, meu querido, o tempo voou, nós temos menos de 5 minutos para concluir aqui o nosso trabalho de hoje. E o Delcio, eu acho que ele teria outros questionamentos, outras perguntas, comentários para colocar aqui para a gente, né? Delcio, meu querido, por favor. Bom, o Delcio diz, boa noite, Arlene, Cláudia, Alice, todos, gratidão pelo carinho de sempre. Aqui o Delcio está dando boa noite para todo mundo, né? Eu acho que é Sal. Boa noite a todos. Não sei se temos mais alguns comentários. A Kênia, boa noite, meus irmãos. Um ótimo estudo para todos nós. Kênia Santos, que também entrou, está aqui conosco. Eliana Kim, boa noite também, Eliana. A Rosária Carvalho, boa noite, Rosária. Que bom que você está aqui. Boa noite. A Arlene está dizendo, daí a responsabilidade de cada médium em se preparar, melhorando suas vibrações através de boas leituras e pensamentos antes de aplicar o passe. E também, Arlene, de ter o cuidado, né? O médium está equilibrado, né? Equilibrado, e também não ir trabalhar na casa espírita depois de ter comido aquela churrascada, tomado aquelas caipirinhas, né? Para ir depois trabalhar, né? Porque ele não estará em condições de desempenhar o seu trabalho. Então, no dia que nós vamos trabalhar na casa espírita, nós devemos, desde o momento em que nós acordamos, né, já estar nos equilibrando. É uma alimentação mais leve, né? Evitar alcoólicos, evitar o fumo, qualquer outra coisa semelhante, não é? E, efetivamente, evitar, inclusive, aborrecimentos, né? Discussões e tudo mais, qualquer coisa que nos desequilibre, porque nós precisamos estar o mais serenos, o mais equilibrados possível para podermos fazer um bom trabalho, né? A Dora está dizendo, para se doar fluidos saudáveis e equilibrados, é importante estarmos na mesma condição. Exatamente isso, né? Nós termos bons pensamentos, a moralidade é muito importante também, termos bons pensamentos, boa conduta, tudo isso é muito importante. É como se as mãos fossem guiadas pelos mentores aos órgãos com algum problema, movimento e vontade. Sim, com certeza, né? Nós recebemos aquela intuição dos amigos espirituais para impor as mãos em determinado local, para justamente melhor beneficiar aquele irmão que está ali recebendo o passe, né? Algum outro questionamento? Sim, a ironia está dizendo, o amor cobre uma multidão de pecados. Certamente a doação de boas energias de paz e vibrações elevadas pode aliviar muito o sofrimento do próximo.
Deus abençoe os médicos, sim, com certeza, né? É o que nós chamamos de mediunidade com Jesus, né? Mediunidade com Jesus. É você usar seus atributos mediúnicos para justamente auxiliar, né, e fazer o bem. A Arlene está dizendo, na Umbanda vemos muito esses sopros. Na Umbanda, muitos sopros. Eu não sei, não conheço, não sei, mas a Arlene está dizendo que sim, né? É verdade, é verdade. Acredito que sim, porque os nossos irmãos são médicos, né? Exatamente. Helder Campos, boa noite, Helder, que bom que você está aqui também conosco. Boa noite, Quem Helder. mais? Arlene, bendito sopro de manhã. Pois é, o sopro de manhã é ótimo. Minha avó portuguesa era rezadeira e usava um galho de arruda para rezar. Você sabe, Arlene, que a minha mãe também, né? Por muitas vezes a minha mãe rezava o que chama de quebranto, né? Às vezes você estava meio caidinha assim, aí minha mãe dizia, você está com quebranto, sei lá como chamava, né? E aí ela pegava, acho que 3 galinhos de arruda, né? E rezava, e o tempo todo que ela estava rezando, ela ficava fazendo o sinal da cruz, né? Enquanto rezava, o tempo todo. Rezava o sinal da cruz. E aí ela ia, e depois tinha aquele passe dispersivo, viu, Cosme? Quando ela terminava, a prece estava no finalzinho, ela fazia um movimento com o galinho, né, que servia justamente para guiar o passe, fazia um movimento assim, tipo, tirando de você aquela energia ruim, né? E aí ela fazia aquele movimento. Exatamente, eu passo por cima, né? Tirava a energia e tal, e jogava, né? E jogava depois o galinho fora, né? Que em geral o galinho ficava todo murchinho, tadinho. Todo murchinho, né? Exato. A Regina está dizendo, no passe coletivo, sem interação direta, individual, pode-se dizer que a eficiência e qualidade de doação e recepção ficam comprometidas? Não, a gente já explicou isso que não, né? Inclusive, nós temos uma reunião, né, de energias ali muito grande. E, na verdade, Regina, tudo vai depender, né, tanto do médium que está ali doando, quanto de quem está recebendo, né? O médium está doando, ele está dando aquela energia, se ele estiver fazendo aquilo com todo o amor e dedicação, a energia será bastante forte. Quem estiver recebendo também, se estiver imbuído do desejo de se curar, de se sentir melhor, tiver fé e acreditar no que está recebendo, ele também vai se sentir melhor. Lembrando aquilo que Jesus sempre dizia, né? A tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. A Elaine está dizendo aqui, os índios também usam os remédios da natureza e provavelmente sabem usar os fluidos. Com certeza, né? Com certeza, aqueles pajés, aquelas coisas todas que eles fazem, né? Aquelas rezas, aquelas coisas, aqueles movimentos, né? Tudo isso é uma forma intuitiva, né, de aplicar o passe. Obrigada, Cosme Silvia. As 2 perguntas que formulei sobre o passe coletivo muito bem respondidas e compreendidas. Que bom, querida, que bom assim. Bom, não sei se temos mais alguma pergunta. João Santana, gratidão pelo estudo bastante esclarecedor. Boa noite, uma excelente semana e um excelente mês. Obrigada, João, para você também. Arlene, muitas boas explicações sobre o passe. Que bom, Arlene. Moadira, boa semana para todos, a nós, amém. Ok. Arlene, bom descanso e boa semana a todos. Bom, nós estamos aqui no finalzinho, não sei se ainda há algum tempo, quebrando, mal olhado, inveja, igual o movimento que minha avó fazia, exatamente. Minha mãe sempre fazia essas rezas lá em casa também, né? Gente, nós estamos no finalzinho, né? Até já passamos os 2 minutinhos do nosso tempo, vamos agora, então, levar o nosso pensamento a Deus e fazer uma breve prece de agradecimento e encerramento pelo programa dessa noite, ok? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, queridos amigos espirituais que sempre estão aqui conosco, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando a realizar os programas. Muito obrigada por mais uma noite de estudos, de aprendizado. Muito obrigada por tudo que recebemos na semana que passou e muito obrigada pelo que iremos receber nessa semana que se inicia. Que as bênçãos de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais recaiam sobre todos nós, recaiam sobre a humanidade, sobre os animais, sobre todos aqueles que necessitarem de auxílio e que essa transfusão de energia, essa transfusão de amor possa sair de todos nós, endereçada a todos aqueles
que necessitam delas. E assim, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Atualidade. Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus, até o próximo domingo. Boa noite, Cosme, até o próximo domingo, amigo. Boa noite, Silvia. Boa Tchau, noite, gente. pessoal. Gostei Boa noite. muito do estudo, achei que foi muito prazeroso. Um abraço, gente. Boa semana. Muito. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau.